Eu gostaria de te explicar que, por motivos de segurança e respeito para você, essa aula foi gravada previamente, para não termos intercorrências e mantermos a qualidade de áudio e vídeo, sempre pensando em seu maior aproveitamento. Mas eu reforço que estou aqui online e ao vivo para responder às tuas dúvidas e questionamentos sobre nosso método Mark On-One. Se durante a aula você tiver alguma pergunta, anote que no final da aula teremos uma sessão ao vivo para responder às suas perguntas. Combinado? Outra coisa, eu quero te avisar que essa aula online não vai ficar disponível por muito tempo. Por isso, aproveite a oportunidade de assistir ela hoje. Olá, boa noite. Tudo bem? Dr. João Grossi aqui. Seja muito bem-vindo ao workshop Implante em Maxilas Atróficas. Hoje você vai aprender uma técnica para tratar os casos de implantes em maxilas atróficas sem precisar fazer enxerto, sem fazer levantamento de seio bilateral, em menos tempo e com muito menos morbidade. Eu vou te ensinar o caminho para você conseguir atender 95% dos casos de implantes que aparecerem no seu consultório ou na sua clínica, voltado para casos de maxilas totais atróficas. E eu vou te ensinar também a não perder mais aqueles pacientes que se recusam a fazer enxertos, seja por causa do tempo, seja por causa da complicação que os enxertos podem trazer, ou por causa dos altos custos dos biomateriais, ou ainda porque ele não quer ficar sem dente nem por um minuto quando nós fazemos enxertos grandes. Se você é implantodontista, sabe que pacientes edêntulos com atrofia óssea são um grande desafio. As técnicas de protocolo como o All-on-4 nem sempre dão conta de casos assim, sendo necessário, muitas vezes, partir para técnicas tradicionais de enxerto ósseo. E nesse momento é que você perde o paciente, por dois motivos, ou porque ele se recusa a aceitar um procedimento tão invasivo quanto o enxerto ósseo, ou porque você, dentista, não possui a infraestrutura cirúrgica necessária para uma cirurgia de um porte maior, mandando o paciente para um outro profissional. Eu já vi muitos casos acontecerem dessa maneira. Nesse workshop, eu vou te mostrar que é possível resgatar esses pacientes antigos que você perdeu por não conseguir oferecer uma solução menos invasiva e trazer eles de volta para o seu consultório. Eles vão sair felizes, pois dessa vez o tratamento vai ser bem rápido, praticamente em uma só cirurgia. Além de tudo, muito menos invasivo, com muito menos morbidade para o paciente e o melhor de tudo, com um custo muito menor para você, dentista. Além de tudo, em 5, 6, muitas vezes até 7 meses, o seu paciente vai estar com a prótese final instalada sobre os implantes. Você vai conseguir tratar casos que normalmente necessitam de grandes cirurgias, muitas vezes um centro cirúrgico, uma anestesia geral, um hospital, altos riscos envolvidos. Mas eu vou ensinar como você fazer isso aí dentro do seu consultório. Nunca mais vai precisar encaminhar o paciente para outra clínica, para outro profissional e provavelmente pode perder esse paciente. Eu te prometo que com essa técnica você vai lucrar mais e vai cobrar menos. Isso vai valorizar a sua hora de trabalho. Você, dentista, vai usar menos material, os biomateriais, vai usar menos implante, vai fazer o tratamento inteiro com menor número de consultas e o paciente vai sair com a prótese provisória em pouco tempo após esse procedimento de instalação dos implantes, que vai ser feito em uma sessão única de cirurgia. E você ainda pode oferecer a vantagem para o paciente que ele não vai ficar sem dente nem sequer por um dia, nem sequer por um minuto. Sim, é verdade, ele sai do tratamento já com a prótese antiga na boca. E se você algum dia ficou receoso de encarar um caso difícil como esses, de paciente que não tem onde sustentar implantes, coisa de 2 milímetros ou menos de espessura, vai perder completamente esse medo e vai se sentir orgulhoso de ser um implantodontista que resolve os casos mais difíceis aí na sua região. Se você tem o desejo de virar referência em implantes aí na sua cidade, a técnica de implante que eu vou te apresentar hoje vai possibilitar isso. É pouco provável que você tenha tido esse conhecimento na faculdade ou mesmo na sua pós-graduação de implante. Mas fica tranquilo que essa técnica é 100% baseada em artigos científicos. E é a ciência trazendo inovação para o seu consultório.
Fica comigo, que ainda hoje, nessa aula, vou te mostrar o passo a passo para resolver casos de implantes em maxilas totais atróficas e vou compartilhar com você um caso complexo de implante num paciente, o primeiro caso que eu fiz dessa técnica, em 2007. E vou também te mostrar como nós estamos trabalhando hoje em 2022, após 15 anos dessa técnica. Além de tudo, eu vou mostrar artigos científicos que embasam essa técnica. Antes de continuar essa aula, eu quero compartilhar com você o que alguns dos meus alunos que já aprenderam essas técnicas estão falando. Então, você consegue fazer com que o paciente resolva o problema dele em menos tempo. Isso é um diferencial muito grande hoje, de você passar para o seu paciente, para ele chegar. Eu fui em 5 dentistas e os 5 dentistas falaram que eu preciso fazer enxerto e vai demorar 1 ano e meio. Aí você pede uma tomografia e sente com ele e fala, ó, eu tenho certeza que eu vou realizar o seu caso em 6 meses e em 8 meses você está com a sua prótese em boca sem problema. Cara, para o paciente isso daí é fantástico. Realmente mudou literalmente para muito melhor. E além do custo reduzido, então, dos biomateriais, é a satisfação de ver o paciente falar que está bem, que está tranquilo. Você colocar aquele implante com Summers ou angulado, você fazer um raio-x final de controle, você que vê que aquilo está tudo saudável, que realmente funciona bem. E o que eu gostei demais quando eu tive contato com você, com a sua equipe, com o curso, é justamente aliar essa ciência, que é a periodontia, junto à implantodontia. E melhorar os resultados, me dar mais previsibilidade. Essa questão da estética rosa melhora bastante. Então, e melhora aqueles casos que antes pareciam quase impossíveis ou muito difíceis de serem solucionados, a gente consegue mais qualidade e mais rapidez, podendo dar mais confiança em passar essa previsibilidade. O interessante da técnica é que é uma técnica replicável. Você, não importa, o João Grossi faz, o Michael faz, e você indo, faz o curso, você aprende os passos, você segue aquela rotina, você também vai fazer. Então é uma técnica muito replicável, não é uma coisa assim que, não, o cara lá faz, mas ele que consegue. Não, qualquer um consegue fazer. Então, vamos para o que interessa. Vamos para a aula. Eu quero começar iluminando a sua ideia sobre esse grande desafio que é a atrofia óssea no maxilar de pacientes totalmente edentos. Nós vivemos hoje num país de desdentados. De acordo com os dados do IBOP e do IBGE, no Brasil, 39 milhões de pessoas usam próteses dentárias. 16 milhões de brasileiros vivem sem nenhum dente e 41,5% dessas pessoas já têm mais de 60 anos e perderam todos os seus dentes. Esses dados são de 2018 da Agência Brasil, mas cada vez mais cedo as pessoas estão perdendo os dentes. Você já deve ter recebido um paciente sem dentes nenhum na parte superior do seu consultório e no exame tomográfico você verificou de como essa maxila fica após décadas sem os dentes ali, onde vai ter uma espessura uma pouca espessura óssea disponível. Neste caso, você recebe casos assim. Um paciente que tem uma prótese total, uma dentadura, né? E neste caso chega para você perguntando, doutora, você consegue resolver o meu caso de eliminar essa minha prótese total para eu poder ter mais qualidade de vida, para mastigar e ficar mais feliz, ter mais segurança? Não é só a estética que está envolvida. E aí você vai lá, não, sem problemas, vamos fazer uns exames para ver essa disponibilidade do teu caso. E aí você pega uma prótese total como essa aqui, onde o paciente já está usando, já dá para você ver aqui, na situação que está, esse paciente já tem essa prótese há décadas. Se ele tem essa prótese há décadas, com certeza absoluta, esses dentes já foram perdidos muitas décadas antes. E aí a gente vai para o exame clínico, que é a primeira coisa que nós fazemos, e um caso como esse aqui, clinicamente falando, quando você vai olhar o caso dessa maneira, que maravilha, parece que eu tenho muito osso, que está sobrando osso para resolver o caso dessa paciente ou desse paciente, e aí você vai fazer o planejamento, ok, vamos solicitar um exame 3D para nós enxergarmos, temos a visão óssea do teu caso para ver se é possível resolver o teu anseio, que é o quê? Eliminar a dentadura. Então o paciente vem com essa disponibilidade. Eu quero eliminar a minha prótese total.
E você, no exame clínico como esse simples, fala, acho que dá para resolver. E aí encaminha para fazer uma tomografia, um exame 3D. E aí você começa a enxergar o tamanho do seu problema. A grande maioria dos casos de maxilas totais atróficas, onde o paciente perdeu esses dentes muito jovens, normalmente aí entre os 13 e os 20 anos de idade, e o paciente ainda está hoje jovem, como nós mostramos ali naqueles dados estatísticos, 60 anos, 50 anos, e uma condição óssea como essa. 1 milímetro de espessura, muitas vezes 2 milímetros, é a média dos casos das maxilas atróficas. E aí eu tenho que contar para você de que não é uma dor só sua. A reabilitação de maxilas atróficas edêntalas totais, ela caracteriza um dos maiores desafios da implantodontia. Por que tem desafios, dificuldades? Porque é uma alta reabsorção óssea, uma excessiva perda de espessura, uma baixa qualidade desse osso. Os seios maxilares também eles se avolumam tomando o espaço do osso, limitando a sua colocação dos implantes ali. E olha só, a literatura já nos mostra que um dos caminhos para você continuar comigo aqui, que pode ser que os implantes curtos, comparados com os implantes longos, tenham um resultado tão bom quanto. Então olha só, os maiores desafios das maxilas atróficas é não ter altura e espessura. Mas a literatura nos ajuda a começar a pensar, a olhar essas maxilas atróficas de uma maneira diferente. Eu vou mostrar para você de que a qualidade óssea posterior dessas maxilas é muito ruim. E além de tudo, na região anterior, que é o que sobra, pela perda de espessura que acontece, normalmente essa área é muito cortical, ela fica fina, muito cortical. E além de tudo, nessa região anterior tem uma alta demanda estética, uma alta demanda fonética. E eu tenho 3 acidentes anatômicos aqui que atrapalham a disposição dos implantes. Os seios nasais, o assoalho da fossa nasal, o forame nasopalatino, os seios maxilares também. E aqui a classificação, como o Kyle já colocou para nós aqui, ela classifica essas faltas de osso e você vai entender por que essa maxila chega num ponto de tão grande atrofia como essa. Então, a limitação óssea, nesses casos de maxilas totais, é um grande desafio para nós cirurgiões dentistas, onde eu e você buscamos um tratamento que seja cada vez menos invasivo e que possibilite atingir a função eficiente, a função desejada e a estética satisfatória do teu paciente. O paciente quer saber de um sorriso bonito com o mínimo possível de intervenções. E olha só, já vai pegando o gancho aqui na literatura, como é que coloca aqui, ó, de que os implantes de diâmetro estreito são tão bem sucedidos ao longo prazo do que os implantes de diâmetro regular. Então, já continue comigo. Um dos pontos para a solução de maxilas atróficas é o quê? Usar implantes de diâmetro reduzido com segurança de ciência publicada. Então, nós vamos entender que existem as classificações da perda óssea que acontece quando o paciente nosso perde os dentes. Perder os dentes vai perder estímulo. E como você e eu já sabemos, os pacientes estão jovens, mas perderam os dentes muito cedo, perderam o estímulo muito cedo. E aí ele chega numa classificação como essa, que eu gosto muito, que é o que a tônica da maxila atrófica, que é o quê? A gente divide essa maxila em 3 zonas. Zona 1, Zona 2 e Zona 3. Essas 3 zonas é que eu vou ensinar você como que você vai ter uma nova visão dessas zonas e como que você vai conseguir resolver casos como esse, onde a literatura me coloca aqui, não sou eu, João Grossi, que estou dizendo. Aqui quem está dizendo é a literatura de 2008. O Bedrosian é um pesquisador fantástico que ele coordena qual que são os approaches que se fazem com relação a esses casos. E olha só, a literatura coloca aqui que quando eu não tenho osso suficiente em nenhuma zona 1, zona 2 ou zona 3, ele coloca de que, na grande maioria das vezes, são necessários 4 implantes zigomáticos ou 2 implantes zigomáticos, ou muitas vezes, como está colocado aqui, o enxerto de ferradura de cavalo é quando se tira osso da crista ilíaca para se enxertar na maxila, esperando criar esse osso para depois instalar os implantes. Então você que tem casos como este, pacientes de prótese total,
que são jovens, mas não têm osso, olha só clinicamente esse caso aqui. O paciente quer eliminar a prótese total, mas ele olha um caso como esse, e você também olha um caso como esse, e aí você vai pedir um exame. A grande maioria dos profissionais que trabalham com implantodontia pedem exames tomográficos como esse, eu e você fazemos isso. Mas posso dizer para você de que quase 90% dos implantodontistas ainda trabalham com um filme impresso, um exame tomográfico 3D como esse, só que impresso. Isso aqui são cortes de filmes impressos. E aí o radiologista vai lá e marca uma situação como essa. 1,66 de espessura, mas o radiologista é radiologista, ele não é cirurgião. Você que é cirurgião sabe aonde você vai colocar o implante. Então, num exame como esse, que é um exame 3D, mas se transforma no exame 2D quando ele é impresso e você não analisa ele num software de computador, onde você consegue fazer uma navegação, uma cirurgia virtual, você consegue achar pontos para driblar essa pouca espessura e essa pouca altura óssea. Aí você começa a tomar domínio da situação, domínio do caso, porque você consegue enxergar osso aonde ele é pouco, como está colocado aqui. Então, do outro lado desse mesmo caso, olha só o que o radiologista coloca para nós aqui, 2,34 de espessura, esse é outro caso. Esse é o dia a dia dos casos de maxilas atróficas desdentadas totais. Eu tenho muitos casos assim e já venho solucionando casos dessa maneira, sem enxertos, e é isso que eu estou convidando você a acompanhar comigo, porque uma abordagem convencional, aqui nós não estamos falando de que essa abordagem convencional, que é a abordagem de tirar osso da crista ilíaca, tirar osso do queixo, do mento, para transplantar para a maxila, como eu fiz aqui. E aí você, obrigatoriamente, numa abordagem convencional de enxertos como essa, você vai ter uma grande cirurgia. Então, normalmente, casos como esse, se for fazer enxerto de crista ilíaca, nós estamos falando de trabalho em ambiente hospitalar. Nós estamos falando de trabalho com um ortopedista em conjunto, nós estamos falando com um trabalho com anestesista em conjunto, nós estamos falando de um trabalho de internamento hospitalar e nós estamos falando de um custo bem grande, um risco bem grande, um tempo bem grande de espera. E por falar em tempo, o paciente, nesse caso aqui, que eu fiz muito isso, o paciente tem que ficar na média de uns 30 a 40 dias sem a prótese para não apertar a área do enxerto. E depois, quando voltar perto de 5 a 6 meses, que é o período de colagem, de integração desse meu enxerto, olha os meus parafusos como é que já estão expostos aqui. Então isso já dá um padrão de reabsorção do meu enxerto muito grande. E isso pode ser o início de um grande problema para você. Uma outra abordagem nesse caso de maxilas totais atróficas seria, tá bom, eu não quero fazer o enxerto ilíaco, eu não quero levar o meu paciente para um hospital para envolver ortopedista, anestesista. Tudo bem. Qual a outra opção que você tem? 2 seios maxilares volumosos, como eu mostrei rapidamente no começo aqui, porque perdeu os dentes, se avoluma todo esse seio maxilar e aí sobra-se pouca região óssea, região de zona 1 e zona 2. Na zona 3, normalmente o que se faz? Lá abre uma janela, como está aqui, casos que eu fiz muito. Abre uma janela na lateral do seio maxilar, do osso maxilar, se descola essa membrana do seio maxilar, se enche com um biomaterial, uma quantidade grande, uma cirurgia grande. Dá para fazer em ambiente de consultório? Com certeza, mas já é uma cirurgia maior para o paciente, um pós-operatório também um pouco mais mórbido. O risco de infecções em levantamento de seio maxilar já são bem maiores do que a técnica da maxila atrófica que eu estou explicando para você. E além de tudo, a quantidade de biomateriais, de tempo, de hora de trabalho que você vai usar para resolver um caso como esse é muito maior do que a técnica minimalista que eu estou tentando colocar na sua cabeça de que ela funciona tão bem quanto isso, só que com menos tempo, menos custo, menos morbidade, maior aceitabilidade do seu paciente pelo caso. Segunda opção que você tem para maxilas atróficas totais, como essa com pouca espessura. Então, aqui, hoje nós temos consagradíssimos biomateriais, sejam de origem bovina, sejam de outras origens ali também, para poder fazer os enxertos de levantamento de seio bilateral, ou até com a evolução das técnicas ali, muitas vezes não se faz
não se opta por fazer levantamento de seio bilateral, se opta por, tá na moda hoje, fazer tela de titânio. Não, pode deixar, eu vou resolver esse caso dessa maxila com uma tela de titânio com um enxerto de biomaterial por baixo. Mas aí nós estamos falando de 6, 8 meses, custos maiores, o risco de exposição disso tudo, um treinamento grande. Mas é uma opção de tratamento para casos de maxilas como esse. Ah, eu quero usar técnicas mais modernas. A técnica mais moderna não são as telas. São mórbidos, custosos. Resolve o caso do paciente? Sim. Tempo maior, quantidades maiores de materiais, de implantes. Então nós temos essas abordagens convencionais com vários tipos de enxerto que você viu. Enxerto autógeno com blocos, enxertos particulados no seio maxilar, tendas, sausage technique, que tem bastante outras técnicas também, mas tudo vai envolver o quê? Enxerto, vai envolver múltiplas cirurgias. O paciente não gosta de múltiplas cirurgias. O paciente vai perguntar para você, o que você pode me ajudar hoje com a menor intervenção possível? E eu estou aqui para te dizer como que você pode ajudar esse paciente hoje com a menor intervenção possível. Eu sei que você sabe fazer enxerto. Eu sei fazer enxerto. É uma maneira tradicional de resolver, é uma prática comum. Nós aprendemos isso na implantodontia, eu ensino isso na implantodontia, na especialidade que eu ministro. Mas no meu consultório, o aumento de maxilas totais com enxerto, 0%. 0% dos casos. Desde 2007 eu nunca mais fiz enxerto em casos de maxilas totais atróficas. Por quê? Por aceitação do paciente começa ela é baixa. Além de tudo, o risco que se tem, a morbidade do pós-cirúrgico, um risco de infecção, um alto custo dos biomateriais que se tem hoje em dia, e além de tudo, o tempo de resolução final é muito maior. Então aqui eu estou envolvendo uma série de problemas que pode, uma hora ou outra, complicar a vida e o relacionamento entre você e o seu paciente. Eu estou aqui para te ensinar como que você vai estar trabalhando com esses casos tranquilo, oferecendo uma solução tão boa quanto fazer enxertos, mas com um custo muito menor, com uma morbidade muito menor, com um risco muito menor e com uma efetividade clínica e científica tão boa quanto. Olha só aqui, ó, essa literatura que nos coloca que os enxertos, no geral, eles mudam de volume, eles perdem volume. E aí você vai colocar o seu implante depois nesse osso enxertado, que não é um osso original do paciente, e vai esperar que ele tenha um resultado tão bom quanto um osso original. E eu vejo, na minha prática diária de muitos anos atrás, de que não era assim que acontecia. Muitas vezes eu fazia tudo certo, mas o resultado não era o que eu esperava. Então, eu posso dizer para você, com experiência clínica, de que a abordagem com enxerto nunca é uma solução em uma cirurgia única. É uma cirurgia odontológica de um porte grande. Nós temos que, muitas vezes, abrir os dois lados da maxila, 2 seios maxilares, grande quantidade de horas de cirurgia, grande quantidade de biomateriais em volume. E isso custa dinheiro. Além de tudo, você não consegue fazer uma cirurgia de levantamento de seio bilateral se você não tiver num nível médio de treinamento técnico, se você não tiver num nível médio de equipamentos na sua clínica e se você não tiver um ambiente cirúrgico totalmente preparado para isso. Então, quando a gente fala de enxertos, além do paciente não querer, o seu treinamento tem que ser de altíssimo nível. E eu estou aqui para te ensinar como que você vai resolver esses casos complexos, como você vai tornar um caso complexo em algo simples. Então, olha só, vamos continuar aqui com a abordagem convencional com enxertos. Seja lá no dia 0 para se fazer a cirurgia, seja lá aquilo que você escolheu daquelas opções que eu já te dei anteriormente. Enxerto em seio, bloco, malha, biomateriais. Aí você vai lá, pega e sequestra a prótese do paciente por uns 30 dias, porque ele não pode apertar essas áreas que você fez o enxerto. E além de tudo, você tem que esperar esse osso morto que foi colocado lá, esperar ele reviver, para depois você colocar o teu implante dentro desse osso morto. É esse o problema maior. Então nós temos 8 meses de espera para fazer a segunda cirurgia. Então a primeira já foi bem grande.
A segunda cirurgia, por volta de 8 meses depois, é para colocar os seus implantes nessa maxila que você enxertou. Esse osso nem sempre está 100% vital. E aí depois você vai ter que esperar da colocação do implante mais uns 6 meses. Nós estamos indo aqui para os 14, 15 meses de espera do teu paciente. Eu desafio você de que esse paciente vai continuar com o mesmo relacionamento que ele tem com você do dia 0 até 1 ano e meio depois, onde ele ainda continua com aquela dentadura, está esperando o resultado final, que é parafusar o dente em cima dos implantes, e você ainda não conseguiu dar a solução para o caso dele. Então aqui, como está colocado aqui, entre o dia 0 e terminar com a dor do paciente, com o problema do paciente, que é eliminar a dentadura dele, nós estamos falando de 1 ano e meio de tratamento. Olha só o que pode acontecer em 1 ano e meio. Não só biologicamente falando, mas em termos de relacionamento profissional-paciente. Eu estou aqui hoje para te ensinar como que você vai abordar esses casos de uma maneira simples. Você já entendeu agora de que a maneira da enxertia não é a maneira que eu uso. Desde 2007 eu nunca mais fiz esse protocolo que está listado aqui. Eu fiz também, olha só, muita coisa voltada para maxila atrófica utilizando implantes em osso zigomático, implantes de ancoragem extraoral. Nós estamos falando de implantes de 40, 50 milímetros de comprimento, onde vem na base do olho. Nesse caso, o pilar zigomático, pilar frontonasal ou pilar pterigoideu são pontos de ancoragem. Mas, normalmente, se você quer ter segurança para poder trabalhar com isso, e agora foi publicado, eu publiquei um artigo agora em janeiro de 2022 sobre pontos de ancoragem óssea para evitar múltiplas cirurgias ali, que pode ser utilizado também. Mas nesses casos aqui, que eu conheço bem, cirurgia de zigomático, cirurgia de frontonasal, cirurgia de pilar pterigoideu, eu tenho que ir com o meu paciente para ambiente hospitalar, eu tenho que entrar com anestesia geral. Nesse caso eu não vou precisar de ortopedista, mas eu vou precisar de anestesista, de hospital, centro cirúrgico, um custo elevado. Além de tudo, uma cirurgia como essa você não resolve só com o treinamento que você tem da tua especialidade. Precisa ter uma alta precisão técnica e cirúrgica. Você tem que fazer um curso especial para isso e, além de tudo, mesmo fazendo um curso especial para zigomático, você não sai bem treinado. É uma cirurgia altamente precisa, técnica, que funciona muito bem na mão de poucos profissionais. E eu estou aqui para te ensinar que 99% dos meus casos de maxilas atróficas eu resolvo com a técnica para maxilas atróficas, evitando enxertias, como eu mostrei, e evitando casos assim de levar para centro cirúrgico e fazer zigomático. Olá, é possível fazer casos assim? É, mas tem um custo elevado que eu vou mostrar para vocês, um risco elevado, um alto nível de treinamento técnico e, além de tudo, você está trabalhando cada vez mais próximo de estruturas muito nobres. Quais são elas? Órbita é nobre para você? Forame infraorbitário aqui, que coordena toda a parte da musculatura do rosto, é importante para você? O risco de você lesar, no caso de um zigomático, a órbita do paciente, o paciente ficar cego, ou o caso de você lesar um nervo infraorbitário e o paciente ficar sem a mobilidade muscular, é muito grande. Então eu estou vindo aqui para ensinar você como que você resolve casos assim, sem correr tantos e grandes riscos como esse. Como? Com a técnica da maxila atrófica que eu desenvolvi desde 2007. Porque essa abordagem com ancoragem extraoral, que eu já disse para vocês que eu já fiz muito, eu também abandonei ela desde 2007. Por quê? Uma cirurgia a nível de ambiente hospitalar, internamento, anestesia geral, intubação. O paciente tem que estar bem também, tem que passar pelo cardiologista. É favorável à carga imediata? Não discuto com relação a isso. Mas um paciente que já está há 30, 40 anos usando uma dentadura, será que 4 ou 5 meses de espera frente a um risco como esse faz alguma diferença para ele e para você? Então o paciente já vem com 30 anos carregando uma dentadura. O que 3 ou 4 meses ou 5 meses de espera vai fazer? Vai diminuir o risco, custo, segurança e vai ter um resultado tão bom quanto. Você vai ver no final dessa aula 2 casos que eu vou mostrar para você. O caso pioneiro de 2007 e como eu abordo os casos hoje em 2022, 15 anos depois desses primeiros casos. Então, altamente suscetível à carga imediata? Sim.
Mas se você conversar com os riscos com o seu paciente, ele vai falar, doutor, eu não quero ir para o hospital. Eu fico mais 5 meses, a tua cirurgia é uma única cirurgia no ambiente de consultório, onde eu vou estar tranquilo, vou estar acordado, sem risco de eu ter meu olho perfurado ou meus nervos lesados, que eu fique deformado, e eu falo para ele exatamente isso. Eu vou transformar algo complexo em algo simples, onde você possa fazer no seu centro cirúrgico da sua clínica aí na sua cidade. O que vai acontecer? Olha só, risco diminuído, se você seguir a técnica da maxila atrófica, você vai diminuir o risco de lesões. E para fazer o caso de zigomático, você tem que ter uma alta precisão técnica e uma alta habilidade. Então, nesse caso, olha só, normalmente, no caso de zigomático, quase sempre a solução é em cirurgia única. Quase sempre. Porque eu também trabalho em alguns poucos, lembra lá que eu falei para você? 2, 3% não se aplica a técnica que eu desenvolvi desde 2007. E aí eu tenho que ir para a parte de implantes zigomático ou ambiente hospitalar. Tá? Mas nem sempre dá carga imediata, então pense nisso. Não é só porque é zigomático que vai dar carga imediata. Além de tudo, um custo de um implante de zigomático, ele compra 4 implantes tradicionais. Além de tudo, tem o custo de anestesia, alto nível de treinamento técnico, equipamentos, ambiente hospitalar. Eu estou ensinando você a fugir dessa. Isso aí funciona? Funciona, mas o risco é muito grande. Então, quais são as opções que nós temos para tratar casos de maxilas atróficas, casos de arcos totais com pouco osso? Já disse para você, eu quero eliminar isso aqui da tua vida. Eu já eliminei isso da minha vida. Eu já eliminei implantes extra longos, eu já eliminei enxertos ósseos, levantamentos de seio, eu já eliminei o nível de intercorrências na minha clínica. O que sobrou para mim? Solução do mesmo caso, tão bom quanto, o paciente adora, só que ela, implante inclinado, implante curto, continue comigo que a ideia é exatamente essa, eu vou te mostrar por que funciona com muita ciência e com muito caso clínico. Agora eu vou contar um pouco da minha história que você já entendeu como é que funciona e como que eu consigo te ajudar a solucionar esses casos. Começa por aí, eu sou apaixonado, você vê aqui, esse é o meu consultório, eu sou apaixonado pelo que eu faço porque desde 1985 eu sou técnico em prótese, então eu trabalho para reabilitar pessoas, colocar dente de volta nas pessoas. E aí eu fui fazer a graduação em odontologia em 1993. E vocês vão ver um pouquinho mais para frente aqui qual que é o objetivo da técnica da maxila atrófica. É ser menos mórbido, é ser ousado, é ter resultados. E aí eu fui procurar reabilitar os meus pacientes, eliminando as dentaduras, eliminando as próteses removíveis, as próteses fixas. E em 1998 eu fui fazer implante. Eu fui aprender a colocar parafusos nesses ossos que não têm dentes para devolver o estímulo e colocar um dente. Depois, em 2003, eu fui fazer a periodontia, que é a parte do tecido mole, para melhorar um pouco os meus defeitos e atender melhor os meus pacientes. E nesses períodos eu trabalhei com muita enxertia de osso, de crista ilíaca, enxertos de levantamento de seio bilateral, enxertos em bloco. Eu passei pela fase de enxerto de mento, eu passei pela fase de remover lateral de ângulo de mandíbula, um enxerto intrabucal ósseo. Eu passei pela fase de bancos de ossos regulares, eu e minha clínica regularmente no Ministério da Saúde, para poder os bancos de tecido de osso humano, osso autólogo. Eu também fiz muito enxerto em maxila para aumentar a espessura. Lembra daquela imagem com os parafusos? Eu trabalhei muito com isso. E lá nos anos 2003, 2004, eu trabalhei com muito zigomático duplo bilateral. Mas eu vi o nível de intercorrência e de problemas que eu tive com a enxertia tradicional, com os levantamentos de seio, com os blocos de banco de tecido, com osso autógeno, aulógeno de outras pessoas e os riscos também de fazer zigomático. E aí eu comecei a pensar como que eu posso eliminar os meus problemas. E aí também nessa trajetória de buscar sempre solucionar melhor o caso do meu paciente, do seu paciente, eu fui fazer mestrado em 2009, onde a gente desenvolve toda uma metodologia de ensino. E aí, desde 2008, 2007, a gente vem trabalhando com a técnica de maxilas atróficas e desenvolvendo uma metodologia de como que eu vou passar para você a visão de enxergar o osso onde não tem. E aí, em 2017, eu também finalizei o doutorado, que é a parte da pesquisa, onde a gente pesquisa algo novo
para poder ensinar o próximo como tratar melhor as pessoas. Então agora você conheceu um pouco da minha história, de por que eu parei de fazer enxerto e me movi para fazer algo mais simples, mais rápido, com menor custo e com menos morbidade. Então, nesse caso, como que nós iniciamos essa abordagem minimalista? Agora eu falo para você a técnica Mark All-in-One, maxila atrófica de reduzido custo. All-in-One, porque nós fazemos tudo numa única cirurgia. Fazemos todo o planejamento que eu ensino no curso, e aí quando nós vamos pegar aquele caso difícil, eu pego aquele caso difícil e eu já transformei ele num caso fácil. E eu ensino você no nosso curso passo a passo como que você faz para transformar um caso complexo em algo simples. É só usar o quê? A técnica Mark All-in-One. Da onde que ela veio? Lembra lá que eu falei para vocês que eu sou técnico em prótese antes de ser dentista? Aí eu fui fazer odontologia de tão apaixonado que eu sou por dentes. Olha só, o tema da minha redação lá em São Paulo, em 1989, na Universidade de Cidade de São Paulo. Na ousadia reside a esperança. O que significa isso? Na ousadia de você pegar e mudar a sua direção, onde todos estão caminhando para o enxerto, você muda a sua direção e vai caminhar para eliminar os enxertos. Que é o que nós estamos tentando mostrar para você, de que é possível resolver casos com menos de 2 milímetros de espessura, sem fazer enxertia clássica, sem gastar muito material, sem ter muitos riscos para o teu paciente e, além de tudo, indo de encontro ao que o paciente quer. Quer o quê? Evitar enxerto, evitar ficar sem dentes, evitar um ambiente de hospital com maiores riscos. Então fique com isso na mente, porque na ousadia de fazer o que a gente faz, centenas de pessoas, milhares de implantes eu já coloquei na técnica Mark, estão funcionando até hoje, 2022. Olha só, mas como que eu vou fazer você entender que você pode fazer a mesma coisa que eu, que é pegar casos que têm menos de 2 milímetros de espessura, não fazer enxerto e resolver o caso em 5 meses? Como? Olha só como está nessa literatura aqui. O caso de maxilas atróficas tem que ser entendida pela anatomia e por fatores biomecânicos, que é o que nós ensinamos no curso. Então tudo passa por você entender a anatomia de como você vai resolver e como que você vai enxergar osso onde não tem. Esse é o meu objetivo nessa noite, é mostrar para você como que você vai enxergar osso onde esse osso não tem tanta espessura assim. E aí nós temos que falar sobre a osseointegração. Sem os implantes, nada dessa nossa conversa seria possível. Então, atualmente, a osseointegração é definida como uma união anatômica e funcional direta entre um osso vivo e remodelado e a superfície do seu implante. Então, isso ninguém mais discute. O mestre Brånemark, que está aqui em cima, foi o pai da osseointegração contemporânea. Esse grande mestre, eu tive a oportunidade, está aqui, ó. Eu tirei essa foto aqui em cima, vendo ele operar face, e ele deixava a boca conosco. Por quê? Porque ele teve um centro aqui no Brasil, ele inaugurou esse centro em 2006, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente quando ele veio comemorar os 40 anos de osseointegração, que ele poderia ter comemorado em qualquer parte do mundo, ele veio comemorar aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 2005, eu fui convidado para ser um cirurgião dentista voluntário para tratar pessoas de graça no centro dele em Bauru, que está aqui, o PI Brånemark Institute em Bauru, que foi inaugurado em 2006, onde eu prestei um serviço voluntário lá dentro, 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Tive a oportunidade pessoal de conversar e conviver com o professor Brånemark. Está aqui, ó, eu dou o crédito às pessoas corretas. Professor Brånemark, do lado dele tem o Marcos Coabara, de Londrina, grande amigo meu, e o Edilson Ferreira, de Jandaia do Sul, grande amigo meu. Nós três fomos a primeira equipe voluntária a tratar pessoas de graça no centro do PI Brånemark Institute em Bauru, onde nós tratávamos a boca, e eu tive a oportunidade de conviver com o professor durante várias vezes, onde ele me ensinou preciosas dicas que a partir daí eu movi completamente ao contrário do que eu estava fazendo, que era fazer mega cirurgia, enxerto, zigomático, e eu achava que eu era o máximo. Mas aí os problemas também eram os máximos. E aí os pacientes ficavam com os problemas e eu tinha que resolver esses problemas.
Então, nesse caso, quase 30 anos trabalhando com pessoas, eu vejo de que eu tenho que tentar ser o mais efetivo e o menos mórbido. Palavras vindas do grande mestre. Está aí, olha só o que ele me dizia em 2007, conversas pessoais, descendo e participando e conversando, e ele mostrando, João, estabiliza o teu implante, dando condições do mesmo se integrar. Esse é um dos fundamentos dos rebordos atróficos totais. Ou seja, para o teu implante de pé naquele osso. Isso ele já falava para mim em 2007. Em outras conversas, eu tive a oportunidade de ir para a Suécia, conhecer toda essa história da osso-integração. E ele me dizia, na casa dele, João, põe implante onde a pessoa tem osso. Busca ancoragem óssea em osso original. Osso original, não enxertado. Por isso que eu abandonei os enxertos. E desenvolve uma prótese, devolve o estímulo ósseo para o local e você vai parar com essa reabsorção óssea. Palavras do grande mestre Brånemark, que Deus o tenha. Descansou em 2014. Um legado muito grande. Eu tive a oportunidade de conhecer a Brånemark Clinic em Gotemburgo, ver que a osso-integração é simples. É por isso que eu estou te oferecendo uma solução simples, baseado em ciência e caso clínico. E aí, ele sempre me disse em várias oportunidades que eu tive com ele, João, o menos é mais. Então, nesse caso lá, o menos é mais. Olha só, outros grandes mestres que passaram por mim e me influenciaram a ter essa técnica mais minimalista, menos invasiva e que resolve. Você já deve ter ouvido falar desse pesquisador aqui. Dennis Tarnow. Desde 2005 eu tenho contato com ele e ele sempre disse a mesma coisa. Menos é mais. Ele é um periodontista famoso. Olha só esse artigo com 2 páginas que você com certeza conhece. Mas usando desse conjunto de ideias de ser minimalista, o menos é mais. Mais uma outra oportunidade que eu tive com o Dennis Tarnow também. O Steve Wallace, que mais conhece de seio maxilar no mundo, está aí do lado dele. Eu tive a oportunidade de aprender com esses 2 grandes mestres, né? E ele sempre me dizia, João, usa a técnica do Kiss. Eu falei, tá bom, professor. O senhor gosta de rock? Eu falei, como assim? É banda de rock, esse negócio de Kiss? Beijo, que negócio é esse? Eu falei, não, cara, calma aí que eu vou te explicar isso aí, peraí. Então, olha só, no tete a tete, na conversa, uma pessoa muito simples, um pesquisador de mão cheia, ele vai te explicar o que significa o Kiss. Então, primeiro, keep, mantenha. With, mantenha-se. No simples. E olha só, a palavra no inglês, ela pode ser um pouco pesada, mas traduzindo para eles, o estúpido é tolo. Então ele falava para mim assim, João, mantenha-se no simples, seu tolo, porque quanto mais coisa você coloca no corpo, maior o risco de você ter problema. E eu, escutando essas histórias, fui aperfeiçoando a técnica da maxila trófica que eu desenvolvi desde 2007. Então, como que nós procedemos nesse caso? É ser o mais simples possível, com resultado clínico, científico, menos custo, maior aceitabilidade do teu paciente. E aí, a técnica Mark está aqui. Casos lá, como eu mostrei para você, não tem osso em zona 1, não tem osso em zona 2, não tem osso em zona 3. Oh, meu Deus, o que eu faço? Vou fazer enxerto? Não, já mostrando para você que não. Vou fazer bloco? Também não. Vou fazer malha? Também não. Vou fazer zigomático? Também não. O que você vai fazer? Vamos botar em prática a técnica Mark, maxila trófica de reduzido custo. Qual que é o objetivo da técnica? Eu vou mostrar para vocês com fundamento clínico e científico que essa técnica, quando aplicada na reabilitação de maxilas totais atróficas, tem evitado na minha clínica os enxertos ósseos extensos, os implantes extraorais, e eu tenho utilizado isso com um enorme sucesso há mais de 15 anos. Eu posso dizer para você de que 97% dos casos que eu fiz até hoje, vou reformular. 99% dos casos que eu fiz até hoje estão rodando até hoje, estão funcionando clinicamente na boca até hoje. Eu tenho um nível de perda de implante desses implantes por volta de 2%, que é a perda mundial que se tem desses implantes na mão de outras pessoas também. Então eu convido você a entender como que você vai transformar algo complexo
em algo simples, mas que funciona há mais de 15 anos. Eu posso dizer para você, eu resolvi começar a compartilhar essa ideia e hoje nós já estamos na 16ª turma presencial no Brasil, um curso pioneiro presencial desde 2018, onde em 2018, 11 anos depois do primeiro paciente aplicado que você vai ver no fim dessa aula, continue comigo, é o tempo que o meu esqueleto e o seu esqueleto já foi trocado 100%. E se o caso está funcionando 10 anos depois, significa de que a sua técnica foi correta. De que o corpo foi inteiro trocado, o osso foi inteiro trocado, o osso em torno dos teus implantes foi inteiro trocado, e se ele continua em função, significa que ele está jóia. O paciente está contente, clinicamente também. Então, qual que é o fundamento da técnica? É como eu disse para você, é fazer algo complexo, transformar-se em simples. Como? Começa tudo por aí. Planejando 3D. Tendo uma visão diferente daquilo que você vê no filme, na tomografia impressa. Você não consegue fazer uma simulação. Então, nesse caso, comparado com os enxertos, que é a grande quantidade de implantes, você não vai fazer um enxerto, levantamento de seio bilateral e usar só 6 implantes. Você vai colocar 8, muitas vezes 10 implantes, porque você sabe que pode perder alguns desses implantes, porque eles não estão em osso nativo. Lembra lá que o Brandemark falou? Coloca implante onde a pessoa tem osso. Preenche em volta, dá chance dele se integrar, que ele vai devolver o estímulo para o local. Então eu desafio você a fazer levantamento de seio bilateral, usar só 6 implantes. Então na nossa técnica nós usamos só 6 implantes, com tempo recorde para finalizar isso. E além de tudo, se eu não uso centro cirúrgico, se eu não uso múltiplos enxertos, eu estou minorando, diminuindo o meu risco, diminuindo o meu custo, e eu estou aumentando, maximizando o resultado clínico e, além de tudo, a aceitabilidade do paciente. Então, olha só, nesse caso, é fundamental o planejamento virtual, onde eu ensino você como que você vai fazer a cirurgia na sua mente, vai diminuir o seu risco de problemas, diminuindo a morbidade, diminuindo o risco. Além de tudo, agora nós vamos falar sobre custo. Eu sei que você está aí esperando saber que vantagem você vai ter. Então, nós estamos falando assim, se eu estou trabalhando com enxertia, e a parte dos implantes, que você já entendeu que você nunca vai trabalhar com 6 implantes, nós estamos falando lá de 100% de custo entre biomateriais e implantes, e só em termos de custo. Na técnica da maxilatrófica, você vai usar aproximadamente 60% desse valor para resolver o mesmo caso com o mesmo resultado final. E agora nós vamos falar em termos de hora para fechar a parte de custo. Quantas horas você demora para fazer hospital, múltiplos enxertos, acompanhamento, remoção de sutura, meses acompanhando esse caso, reembasando a prótese. Então você está falando de 1 ano e meio, olha a quantidade de horas. Se eu for somar a quantidade de horas que você faz enxerto comparado com a quantidade de horas da técnica Mark, nós estamos falando de menos de 50% de hora. Então se você gastar 50% a menos de hora e por volta de 40% a menos de custo de peças, você pode oferecer um caso muito mais acessível para o teu paciente e, além de tudo, melhor para você. Você vai dormir mais tranquilo, a sua cirurgia vai ser muito mais rápida e o paciente não vai ficar sem prótese em momento nenhum. Diminui o tempo total comparado com os enxertos convencionais. E, além de tudo, o que o paciente mais gosta, doutor, o senhor vai fazer tudo numa única cirurgia? Sim, nós vamos fazer tudo numa única cirurgia. Implantes, preenchimentos. Espera, eu vou ensinar você, a técnica é minimalista. O paciente se recupera muito bem. Olha só, o paciente não fica sem prótese, ele sai da sua cadeira após essa cirurgia pequena, já com a prótese dele que ele estava anteriormente, na posição. Não preciso sequestrar essa prótese do paciente como a gente faz com os enxertos grandes. E, além de tudo, na técnica Mark eu ensino você a não passar pela fase de cicatrizador. Você vai para a parte da reabertura e já captura. Um dos módulos do nosso curso é ensinar você passo a passo como você vai fazer essa captura com simplicidade. E, além de tudo, eu vou ensinar você como é que você faz um protocolo tradicional e tenho a plena certeza de que você vai aumentar a satisfação e aceitação do seu paciente nesse tipo de caso. Olha só, a nossa abordagem reduzida, ela faz tudo numa única cirurgia. Enxertos, preenchimentos, implantes ali, você vai entender de que o enxerto que eu falo é só um preenchimento pequeno. Porque muitas vezes o meu implante, onde tem 2 milímetros de espessura, ele fica com a ponta para fora
e eu faço um preenchimento. Mas na média, de por volta de 5 meses de espera, e você vai fazer a captura dessa prótese e por volta aí de 8 a 9 meses, o caso está solucionado, como está aqui. É muito mais fácil de você ter um relacionamento com o seu paciente saudável em 6, 8 meses do que 1 ano e meio, 2. Você está entendendo? Que você pode estressar a sua relação com o teu paciente quando você vai para a técnica do enxerto. Então, nesse caso aqui, comparando as duas técnicas, nós estamos ganhando aí quase 1 ano de tratamento. Horas de trabalho sua. E, além de tudo, quantidade de materiais utilizados para resolver o mesmo caso. Nesse curso, eu mostro para você, passo a passo, os 7 pilares da técnica Mark One, que você agora entendeu da onde que ela veio. Ela veio da minha dificuldade de manter os meus pacientes de mega cirurgia, que são enxertos grandes para maxilas totais, implantes de zigomático, dentro de um mínimo possível de intercorrência. E, além de tudo, de conseguir ganhar o paciente para trazer ele para fechar o caso. Porque eu comecei a mover para esse lado, porque os pacientes já não queriam mais fazer enxerto. Por quê? Porque na vizinha teve problema, o vizinho teve um problema de infecção, ele sabe que é dolorido, ele sabe que é caro. E eu estou ensinando você a responder ao anseio do seu paciente. E esses 7 pilares, planejamento virtual, planejamento real em biomodelos, implantes inclinados, implantes curtos e estreitos, usando a pré-maxila, alguns poucos biomateriais, uma quantidade de 10, 15% do que você usaria nos enxertos grandes. Além de tudo, que o paciente mais gosta aqui, ó, o paciente não fica sem prótese em momento nenhum. E, além de tudo, a gente na reabertura já entrega uma prótese capturada e parafusada. E aqui eu vou compartilhar com você aquilo que você está esperando, que é o paciente número 0 que eu considero. É o paciente onde ele entendeu de que ele tinha que fazer mega cirurgia, tinha que fazer enxerto, tinha que fazer outras cirurgias, e eu expliquei para ele em 2007 de que eu estava evitando de fazer esse tipo de tratamento, e eu dei uma opção de tratamento para ele, ele aceitou, chama-se Valdecir Sassi, ele abriu, ele quer compartilhar esses bons resultados com todas as pessoas, então ele permitiu mostrar o nome dele, mostrar ele aqui, e caso corriqueiro, que aparece para mim todo dia, e que aparece para você aí também, que você pode ter recusado, mandado para outro, ou você pode, o paciente não ter aceitado a enxertia. Mas é aqui, ó, não tem osso, eu vou usar o implante inclinado, eu vou colocar 6 parafusos, eu vou esperar na média de 5 a 6 meses, e esse caso está estável com 15 anos. Começou assim um caso, e aí, olha só aqui, os primeiros protótipos que eu comecei a trabalhar em 2007, hoje nós estamos aí numa evolução franca desses protótipos. Então, igual aqui, nesse caso, o primeiro protótipo feito em 2007. O caso como é que está em 2015, clinicamente super estável. Olha só como é que ele está. A tomografia de 2015, você vê, usando a pré-maxila, os implantes na zona 1 e na zona 2. Olha só, estável, osso em volta dos implantes, do primeiro caso da técnica Mark, em todos esses cortes. E nesse caso aqui, você vai acompanhar comigo agora como que está em 2020 o caso dele. Olha só, em 2020 o resultado já está na segunda prótese, agora nós estamos indo para a terceira prótese dele, que já está com 15 anos de uso, nós estamos indo para a terceira prótese. Olha a radiografia do caso em 2020, na pré-maxila, totalmente em função, totalmente estável. E você vai ver agora em poucos minutos a entrevista que o Valdecir nos deu agora em 2021, falando sobre o caso dele, e eu convido você a acompanhar rapidamente esse vídeo.
conta para nós como estão os teus implantes embaixo, os primeiros que receberam lá em 99, e como estão os implantes na parte de cima que foram recebidos em 2007. Olha, estão perfeitos, Cesarinho. Eu tive uma aceitação muito boa, tanto na parte de inferior como na parte superior, né? A parte de cima foi em 2007, né? Na parte superior foram 6 implantes, né? Então, quer dizer, são uma quantidade considerável que eu tenho de implantes. E todos perfeitos, não teve nenhuma rejeição, nada. Foi muito tranquilo. Eu também quero agradecer você por acreditar e me ajudar nessa parte, né? Que você é um excelente profissional e hoje um amigo, na realidade, eu considero você um amigo, um relacionamento bom, muito bom, né? Então, você viu aí a entrevista com o paciente de número 0 da técnica Mark, feita em 2007, o quão feliz ele está, o quão bem sucedido foi o caso. E agora eu vou mostrar para vocês como que hoje eu estou trabalhando com a técnica Mark, com a técnica atual, 15 anos depois. Então este caso é um caso corriqueiro, né? O paciente vem muitas vezes já com a parte inferior já solucionada. E aí, lembra daquele caso que eu mostrei no começo da aula, aquela prótese total? Já dá para você ver aí. Essa prótese, normalmente, pela carinha dela, deve ter aí uns 20, 30 anos de uso. Então, a maxila também está uns 20, 30 anos sem uso. E, consequentemente, como eu te mostrei lá, o osso ele vai embora e fica praticamente sem osso, nem zona 1, nem zona 2, nem zona 3. E aí você clinicamente olha um caso como esse, que está por aqui, a gente quase que, nossa, que maravilha, parece que tem bastante osso para solucionar o anseio desse paciente, que é o quê? Eliminar a prótese total, como você viu ali, porque na parte inferior ele já tem dentes fixos, mas na parte superior uma instabilidade muito grande, uma insegurança muito grande. Clinicamente olhando, maravilha, dá para resolver. Vamos fazer um exame tomográfico. A técnica Mark, ela é baseada em cima de planejamentos virtuais. Nós não planejamos mais com a tomografia olhando um filme. Ou seja, nós não planejamos mais sem fazer a simulação da cirurgia. Lembra que eu falei nessa aula de hoje de que eu ensinar você a fazer cirurgia na mente? Então agora é a hora. Olha só, faz o encaminhamento para fazer a tomografia, que é um exame 3D. Então, a técnica Mark tem de colocar aqui, ó, num software gratuito, simples, intuitivo, mas olha só a situação que nós temos lá em cima, na zona 3, na região posterior do lado direito. Olha só, 2 milímetros na média de espessura. Vamos ver se tem alguma coisa diferente disso. Aquele rebordão grosso, clinicamente falando, que nós vimos agora há pouco. Vamos para o pilar canino, olha só, nessa região também, por volta de 2 milímetros de espessura. Nós vamos na região dos incisivos. Olha só, também por volta de 2,15 de espessura lá em cima. Olha nessa imagem no 3D aqui e olha a imagem nesse corte acima do 3D, o quão fino que é. Também, tá vendo aqui no corte panorâmico o quão volumoso são os seios maxilares? Imagina quanto de biomaterial você teria que colocar dentro desse seio maxilar, esperar esse material se tornar vivo, que é um material morto, para depois você colocar os teus implantes dentro desse osso semivivo, digamos assim. Mas seio maxilar é uma das cirurgias mais consagradas que tem. Mas aqui, que você está acompanhando comigo na sala de hoje, é para evitar as mega cirurgias, evitar as grandes quantidades de biomaterial e, além de tudo, cirurgia rápida e simples. Mas olha só, 2 milímetros. Vamos para o outro lado para ver se é diferente. Lado esquerdo, 1,18. Olha só, aqui está pior do que o outro lado, né? Continua sendo uma maxila trófica. Olha só, vamos caminhando mais um pouco, dá para piorar um pouco mais. Era isso que você queria, era isso que eu queria entregar para você e mostrar de que é possível solucionar casos assim. E se eu falava que esse caso aqui foi um caso muito desafiador, que já resolvemos em 2021, mas preste atenção lá em cima, na espessura que eu tenho menos de 1 milímetro, é bem aqui, ó, é bem aqui em cima que tá. Olha só, vamos caminhando mais um pouco, olha só, 0,88, no pseudo pilar canino nós temos 2 milímetros de espessura, é a média das maxilas atróficas que você pode estar deixando de restaurar, de reabilitar, porque você ainda não conhece uma técnica
que não seja invasivo. E olha só, prestem atenção, olha lá em cima, vocês estão conseguindo ver o osso e conseguem ver a área do tecido mole, que é essa parte mais cinza em volta do escuro, é a espessura do tecido mole que engana no exame clínico. E a gente continua caminhando nesse exame, não muda muita coisa, está bem aqui em cima de mim, aqui, ó, 1,55 na região dos pré-molares, que é na zona 2, caminhando um pouco mais, nós temos aí por volta de 2 milímetros, 3 milímetros aqui em cima. E lá atrás já começa, olha só, o seio maxilar bem volumoso e a altura baixa também. E eu estou aqui ensinando a você de que é possível resolver casos assim, sem fazer levantamento de seio bilateral, sem fazer enxertos em bloco, sem fazer malhas de titânio, sem levar o paciente para o centro cirúrgico em hospital para fazer implante de zigomático. Mas, Dr. João Grossi, é possível fazer isso? Então, agora que nós vamos ver como que nós vamos resolver esse caso. Então, um outro fundamento da técnica Mark, o método da técnica Mark que eu desenvolvi desde 2007, é isso aqui, ó. Eu fazer a minha cirurgia mental quando eu sento e coloco esse exame tomográfico num software e ali eu faço o planejamento virtual, instalando os implantes aqui e vendo que é possível. Então já é a primeira fase da cirurgia mental, onde é você, lembra lá, transforma algo complexo em algo simples. É isso que o teu paciente quer. Então, e também outro fundamento grande da técnica Mark. Conseguimos ter o 3D no computador, mas olha só, você viu o primeiro caso, agora você está vendo um dos últimos, ou em 2021 que foi feito aqui. Esse biomodelo agora já é diferente daquele primeiro caso do Valdecir, você lembra? É uma outra tecnologia, mas a ideia é a mesma. Eu conseguir enxergar, pegar, manipular, ver o problema do paciente. Olha só as delimitações que nós fizemos aqui no biomodelo real desse caso, onde eu estou colocando lá atrás a delimitação do seio maxilar e estou aqui delimitando aonde eu vou dispor o quê? Os meus 6 implantes nesta pré-maxila, usando a região anterior aqui, sem fazer enxertos grandes e colocando 3 implantes de cada lado do paciente, ou seja, 3 aqui e 3 também aqui do lado esquerdo. Então, tudo passa na técnica Mark por um super planejamento e você vai vislumbrar os problemas, você vai driblar essas situações anatômicas para você conseguir chegar num resultado positivo, como eu estou te mostrando aqui. Mas olha só, esse aqui é o lado direito do caso. Como vocês viram ali, o caso tem na média de 2 milímetros de espessura, desde essa parte posterior direita até a outra parte esquerda aqui. Então, é sempre assim, olha só, meus implantes entram inclinados, os implantes são estreitos, de diâmetro estreito, normalmente são os implantes, podem ser implantes curtos, que são abaixo de 10 milímetros, é corriqueiro de acontecer fenestrações, a exposição de algumas espiras dos implantes, mas é nesse momento que nós usamos mais um outro fundamento da técnica Mark, que agora sim, imagine você a quantidade de biomaterial que você vai precisar agora só para proteger o seu implante. Você não está colocando o teu implante num osso enxertado. Esse é o principal diferencial da técnica Mark. Por quê? Porque quando eu estou aqui trabalhando com enxertos, como eu coloquei no começo da aula, onde eu preencho áreas grandes, esperando que esse osso se reviva e depois eu vou colocar o meu implante dentro desse osso enxertado, o prognóstico não é tão favorável quanto você fazer isso aqui. Que é o quê? Colocar o implante onde a pessoa tem osso. Lembra lá da história do professor Branemark, que mudou o meu paradigma de enxertos, e ele, sendo ortopedista, adorava essa parte de osso e enxerto, mas ele não gostava de enxerto na boca. Ele sabia dos problemas que tinha. Então, ele me estimulou a fazer isso aqui, colocar implante onde o paciente tem osso, e agora a gente preenche essas áreas para dar uma longa vida para esse implante, e você vai ver na tomografia no final. Então, aqui em cima também, mais um implante instalado. Então, é assim dos dois lados, fica simples de resolver. Uma cirurgia rápida. Aqui já estamos com 80 dias de pós-operatório. Se a gente for conseguir ver aqui, a abertura da técnica Mark é diferente de uma abertura clássica para fazer enxerto numa maxila como essa. Então nós usamos uma filosofia de manter a nutrição
então a gente abre só um lado, então abro só o lado direito, faço e replico o planejamento que eu fiz no software, no biomodelo, a cirurgia mental que eu fiz, e aí eu vou, replico deste lado, fecho, tem toda a ciência aplicada a isso para reviver essa área o mais breve possível. Olha a mudança de volume que nós já conseguimos ver no clínico, né? E aí você vai para o outro lado, simples assim. Então na técnica MARC tem todo um fundamento que nós preservamos o centro. Por quê? Por causa da nutrição, imobilidade do teu retalho, para poder fazer o reembasamento da sua prótese e estabilidade. E você consegue ver acima de mim aqui a marca da linha até onde eu fui na parte distal. Então eu estou localizado na região do pré-molar. Você quer uma cirurgia mais tranquila do que essa? Onde para que eu vou fazer uma abertura gigante até a região de molares lá atrás? Vocês estão vendo aqui atrás, né, lá no canto, de que o meu bisturi nem passou por lá. Então você imagina o pós-operatório desse paciente como foi. E lembra que eu falei para você que meu paciente não fica sem prótese nem por um minuto, ele já sai da cirurgia, da técnica MARC, falando com a prótese dele, tem todo um fundamento que também a gente desenvolveu nessa técnica de reembasar a prótese, para ele poder ficar estável, olha só, com 80 dias aqui, praticamente já na metade de tempo de amadurecimento desses tecidos, e após 150 dias só, a gente faz a reabertura, como está aqui, localizada só nos implantes, sempre mantendo a nutrição, fazendo uma abertura conservadora, achamos os implantes, testamos os implantes, todos os implantes pegaram, a gente faz a captura da prótese, que é também, a gente não passa mais a técnica MARC também, não tem essa de você devolver o teu paciente depois de uma reabertura com cicatrizadores. Na técnica MARC nós não usamos cicatrizadores, nós saímos da reabertura do caso, para captura da prótese totalmente em acrílico, é possível isso, sem barra metálica, vai ser uma prótese transitória, como está aqui, e aí o paciente vai esperar amadurecer essa reabertura e num prazo ali, lembra lá de que eu coloquei aquele cronograma de tempo? De por 30, 40 dias você vai fazer o processo normal de tomada de informações para fazer um protocolo clássico com barra metálica e dentes em acrílico, que aí você resolve o caso definitivo do paciente, fica com um sorriso bom como esse, fixo, somente 6 implantes, um frasco de meia grama de um bom biomaterial, e aí você está com o caso resolvido, cirurgia ambulatorial, simples, fácil, sem muitos kits, mesas, e você consegue fazer aí na sua clínica. Acompanhe comigo o vídeo do escaneamento desse caso para ver como que ele ficou logo após a reabertura. Você viu lá? Que coisa legal! Paciente em por volta de 5 ou 6 meses já com um caso difícil como esse, agora eu vou mostrar para você o antes, que era como estava, e você até agora poderia estar pensando de que esse caso não tem solução sem enxertos, sem outras técnicas mais avançadas, sem levar o paciente para um centro cirúrgico em hospital, fazer implantes zigomáticos, implantes mais extra longos, extra orais. Mas eu mostrei para você de que é possível resolver casos assim. Nós temos centenas de casos, cada caso com 6 implantes, então nós temos milhares de implantes já colocados nessa técnica. Os alunos que passaram presencialmente pelo curso da técnica da maxila trófica estão conseguindo replicar isso nas suas clínicas. Não existe marca de implante indicada para a técnica. Por quê? A técnica não é baseada em marcas de implante. A técnica é baseada numa filosofia de enxergar o difícil e fazer ele se tornar fácil. Então são passos. Tá? São passos, e eu coloco ali que nós temos 7 passos para conseguir ter o sucesso na técnica MARC.
E aqui, nessa aula de hoje, eu já mostrei todos os passos e agora nós vamos mostrar o resultado final. Olha só, passo a passo na tomografia. Na região do lado direito, o último implante, na região do pré-molar, aqui, a transição entre zona 2 e zona 3, nós tínhamos aqui 1 milímetro, 2 milímetros de espessura. Olha só o 3D que está acima de mim. Então compare, eu vou voltar agora para você comparar. Preste atenção, como que era antes, o mesmo caso, e como que ele ficou depois. Olha essa imagem lá acima com os 6 implantes já colocados aqui. Vamos no implante do pilar canino. Então olha só, na região do pré-molar nós vamos para 10 milímetros de espessura. Então aquele biomaterial, esse biomaterial que está aqui em cima, protegendo o seu implante, ele vai ficar aí durante décadas. Ele vai amadurecer com o paciente. Né? Porque o teu implante está em osso original do paciente e não em área enxertada. Esse biomaterial que está aqui é para preenchimento, é para preservação dos tecidos ao longo das décadas. É isso que eu tenho visto no aperfeiçoamento da técnica MARC, no método MARC de tratar maxilas atróficas desde 2007. Então, olha só, vamos para o pilar canino do lado direito, na média de 2,33 de espessura. Prestem bem atenção no 3D lá em cima. E olha só, no pilar canino nós fomos lá para 8,5 milímetros de espessura. Olha o 3D aqui, o quão preciosa é essa proteção desse biomaterial. Mas a quantidade de biomaterial que eu usei aqui, aproximadamente 20% em volume do que eu faria com levantamento de seio bilateral. Muito menos custo se eu fosse fazer malha, porque vai ter o custo da malha, tem o custo do enxerto, outras áreas se forem enxertos intrabucais, outras áreas se forem enxertos extra-orais. Então aqui eu estou mostrando para você como é possível você solucionar casos assim. E nós só vamos para o implante do centro, 2,15 nessa região, na zona 1. E olha para quando nós fomos aqui para mais de 5 milímetros de espessura. Tem todo um fundamento para nós preservarmos o centro aqui. Na técnica MARC, na abertura, nós abrimos o lado direito primeiro, fechamos, depois fomos lá, abrimos o lado esquerdo, fechamos, e tem todo um fundamento para fazer isso. Você está vendo no resultado final da tomografia. Vamos para o lado pior, o lado que tínhamos 1,5 milímetro de espessura nessa região da zona 1 aqui em cima, nós fomos ali generosamente para 6,30, quase 7 milímetros de espessura de proteção dos nossos implantes. Vamos no pilar canino do lado 23, também tínhamos 1,55, bem aqui em cima, e nós fomos ali para por volta de 9, 10 milímetros de espessura. Olhe naquela imagem lá em cima, no corte tomográfico, a presença do biomaterial, a estabilidade dele, a proteção que vai dar ao longo dos anos nesse caso. E o último implante aqui, que também tínhamos por volta de 1,5 milímetro, 2 milímetros de espessura, olha na vestibular, aqui ó, nessa região, nós fomos para perto de 10 milímetros de espessura. E isso é um resultado super positivo, por quê? Porque vai dar longa vida e proteção para o nosso caso. Então, hoje você entendeu de que agora você não precisa mais pensar em enxerto, ficar quebrando a sua cabeça nesses casos complexos de maxila atrófica, porque você sabe, agora não tem mais como falar eu não vi. Você viu que é possível. Eu trouxe somente 2 casos das centenas que nós temos. Mas eu te disse aqui, ó, de que agora você sabe que maxilas atróficas não precisa ser feito enxerto, não precisa ser feito zigomático, não precisa ser feito ancoragens extra-orais, malhas ou qualquer outra cirurgia mais invasiva. Em grande maioria dos casos, eu posso colocar aí de mais de 90% dos casos das maxilas atróficas totais. Então, revisa os teus casos aí, que com certeza absoluta você vai achar alguém que necessita da técnica MARC, e eu espero ter podido te ajudar nessa noite apresentando esses 2 casos aqui, tá ok? Você vê, passa rápido, chegamos no final da nossa aula e meu objetivo final aqui, olha só, aqui em cima está o primeiro caso, o caso do Valdecir, o primeiro biomodelo, e aqui está o planejamento virtual que a gente usa em todos os casos, e eu estou mostrando para você de que a técnica MARC, comparado com os enxertos, ela é rápida e simples, e você pode fazer aí na sua clínica, no seu consultório, no seu centro cirúrgico, com a maior tranquilidade e atender a expectativa do seu paciente, que é o que ele mais quer. É falar, doutor, tem solução para o meu caso, sem enxerto? E agora você pode dizer, olha só, eu tenho a solução para o teu caso sem enxerto.
Faça um planejamento, atente mais para a técnica Mark, que com certeza absoluta você e os seus pacientes ficarão muito mais satisfeitos. E agora, doutor, como é que eu consigo realizar a técnica Mark aqui nos meus pacientes? Onde eu posso aprender com detalhes para poder ter segurança de realizar implantes em maxilares atróficos? Deixa eu te contar. Como eu já falei nesse workshop, eu utilizo essa técnica com meus pacientes há 15 anos. E há 5 anos passei a ensinar em cursos presenciais porque eu não quero que esse conhecimento morra em mim. Eu quero que esse conhecimento propagado e impactando a vida de muito mais gente, tanto do cirurgião dentista como você, quanto dos seus e dos meus pacientes. Lembra lá? Temos mais de 16 milhões de desdentados no Brasil. Eu sozinho não vou dar conta do recado. E tenho o maior orgulho de dizer que já formei mais de 150 alunos em 15 turmas presenciais, ensinando a tratar casos de maxilas atróficas totais com a técnica Mark All-in-One. Mas até agora foram cursos presenciais. Tem alunos que vieram de vários estados brasileiros, mas a energia que esses alunos empreenderam para estar aqui foi muito grande. Imagina, minha escola é aqui no sul, em Curitiba, e tive vários alunos do Pará, do Mato Grosso, que viajaram até aqui exclusivamente para aprender a técnica Mark All-in-One. Você pensa transporte, hotel, alimentação, e nós aqui entendemos todo esse esforço. Por isso, em 2021, eu fui desafiado a levar meu curso, a imersão em maxilas atróficas totais, para o lado digital. E eu não sou de deixar nenhum desafio de lado. Quem me conhece um pouco mais sabe do meu lado competitivo. Sou triatleta desde 1997 e desde lá já participei de 6 Ironmans. Então, se tem uma coisa que eu não consigo deixar de lado, é um bom desafio. Por isso, eu tenho orgulho de convidar você a fazer parte da primeira turma online da imersão em maxilas atróficas totais técnica Mark All-in-One. Mas é possível isso, doutor? É claro! No curso online você vai ter acesso ao mesmo conhecimento dos meus alunos presenciais e até melhor. Você vai poder aí assistir às aulas quantas vezes quiser. Vai receber os materiais necessários aí no seu endereço e não vai precisar se deslocar da sua cidade, gastar recursos financeiros em viagem, hotel, alimentação e ainda ficar esse tempo sem atender os seus pacientes. Depois dessa aula, não tem mais como desver, entendeu? Deixar de ver aquilo que você aprendeu. O que você tem que pensar agora é quanto vai custar para você deixar de atender os pacientes que chegam aí no seu consultório com casos como esses que acabamos de ver. Eu tenho certeza que se você garimpar nos seus registros, vai encontrar pelo menos um paciente que você pode utilizar a técnica Mark e solucionar de maneira simples e objetiva o caso desse paciente e impactar mais uma vida. Então, se você está comigo nesse workshop é porque quer dar um passo além, expandir seus horizontes e tratar melhor os seus pacientes. Deseja se tornar uma referência em implantes aí na sua região, deseja selecionar os seus casos e trabalhar apenas com aqueles que fazem o seu coração cantar e deseja valorizar a sua hora e se preocupar menos com as situações adversas que podem acontecer com os seus pacientes. Então, eu te convido a fazer parte da primeira turma online da imersão em maxilas atróficas totais técnica Mark All-in-One. Fica comigo que eu vou te contar como vai ser esse curso e todas as vantagens que eu e minha equipe preparamos para quem vier conosco nessa turma. Esse curso terá mais de 20 horas de aula, dividida em 10 módulos. Olha só, módulo 1, Introdução a maxilas atróficas. Descrição do conceito básico sobre maxilas atróficas totais, o padrão de reabsorção dessas maxilas atróficas totais, classificação óssea de acordo com a disponibilidade, as regiões ósseas e as suas classificações, as opções de tratamento para esses maxilares atróficos e abordagem convencional com enxerto comparado com a técnica Mark, além dos objetivos da técnica Mark da maxila atrófica de reduzido custo. No módulo 2, nós vamos ter o histórico da técnica Mark, a osteointegração contemporânea, conceitos de osteopercepção, a história do PI Brånemark e do PI
Brandemark Institute, o caso pioneiro da técnica Mark e a entrevista de 2021 com esse caso pioneiro. No módulo 3, nós vamos falar sobre softwares de planejamento. Os pilares da técnica Mark, o histórico breve sobre as tomografias, o arquivo DAI e suas aplicações no 3D. Falaremos sobre softwares de planejamento, a vantagem do uso dos softwares, a computação que você vai precisar para o requisito necessário para isso, quais são os passos que você tem que ter e aprender para poder desenvolver a técnica Mark aí dentro do seu computador. No módulo 4, nós vamos falar sobre os biomodelos reais 3D. Nós vamos falar sobre o arquivo DICOM da tomografia, ele pode ser impresso. E como que eu utilizo esse arquivo tomográfico na utilização do planejamento da técnica Mark. Nós vamos usar os biomodelos reais dos casos ali e mostraremos casos clínicos passo a passo e você vai fazer o hands-on com os biomodelos reais desses casos aí no seu local. No módulo 5, nós vamos conversar sobre implantes estreitos e implantes curtos. Vamos colocar o conceito científico de implantes estreitos, o conceito científico de implantes curtos, o conceito científico de implantes inclinados e mostrar casos clínicos passo a passo sobre esses assuntos aplicados na técnica Mark. No módulo 6, nós vamos falar sobre a incisão que é diferente e a sutura também no caso da técnica Mark, além de esmiuçar passo a passo, ponto a ponto, no seu hands-on, como que você vai fazer o approach palatino, como você vai trabalhar com fraturas em galhos verdes e como que você vai fazer a tua incisão pensando na irrigação sanguínea do teu caso de maxila atrófica. O módulo 7 é recheado de informações sobre biomateriais numa visão geral. Um conceito científico do que são os enxertos ósseos, quais são os tipos de biomateriais, qual que é a incorporação e a classificação desses biomateriais. Falaremos também sobre o PRF, a fibrina rica em plaquetas, e conceitos científicos lógicos de por que a técnica Mark All-in-One funciona, além de colocar conceitos anatômicos lógicos de por que essas maxilas com menos de 2 milímetros de espessura têm um resultado tão satisfatório. No módulo 8, nós falaremos sobre as técnicas de reembasamento. E ali vamos colocar conceitos científicos da reabertura desses casos de técnica de Mark All-in-One. Colocaremos também conceitos da prótese transitória, os materiais que nós utilizamos para reembasamento dessas próteses removíveis e colocaremos também a técnica passo a passo em vídeos e em fotos sobre o reembasamento imediato que você fará no teu paciente na técnica Mark. O módulo 9 eu falo sobre a reabertura do caso, onde nós não passamos mais por cicatrizadores. Nós vamos para a captura da prótese totalmente em acrílico. Eu vou falar sobre conceitos científicos de reabertura em implantes, técnicas de prótese tipo protocolo sem barra metálica e teremos passo a passo a técnica de captura em foto e em vídeo para você entender bem como funciona essa importante etapa da técnica Mark. E no módulo 10 eu vou conceituar a prótese protocolo definitiva, onde eu colocarei os tipos de materiais de moldagens existentes para fazer esse tipo de moldagem, quais são os conceitos envolvidos nessas moldagens, bases para montagem e articulador de casos totais também, e aí conceitos científicos de protocolos definitivos e além de tudo de como você vai fazer a manutenção e o acompanhamento desses casos clínicos na técnica Mark All-in-One. Além de tudo, já o software Dental Slice para planejamento 3D virtual, a galeria de casos clínicos fotografados passo a passo, biblioteca de cirurgias filmadas também, biblioteca digital exclusiva de artigos originais científicos em PDF que embasam o nosso curso inteiro. São centenas de artigos originais que você vai ter acesso aí para poder estudar e entender por que a técnica Mark funciona. Além de tudo, você estará adicionado no grupo de alunos no WhatsApp, onde já tem mais de 150 profissionais que executam a técnica Mark All-in-One e que compartilham experiências e tiram dúvidas dos seus casos entre os colegas. É um ambiente rico de aprendizado entre os implantodontistas que estão na ativa. E além de tudo, eu vou colocar para você o certificado emitido pela nossa escola Dental Design School Educação Continuada. Quer ver? Vem comigo ver o que você vai receber aí no seu endereço. Esses são os materiais que você vai receber no seu endereço para treinar a técnica Mark. Você receberá também o software num QR Code para fazer a instalação. E após você entender o planejamento da técnica Mark, nós passamos para a parte de hands-on. Você receberá 3 biomodelos reais impressos
de cada caso diferente que vai ser apresentado no curso online. Aqui também eu vou ensinar você, nesses biomodelos, como enxergar o osso, a pouca espessura que tem, como você consegue delimitar os acidentes anatômicos. Você vai receber uma caneta de retroprojetor vermelho que é indicado para trabalhar com esses biomateriais que não mancha na sua manipulação. Então a caneta vermelha é para marcar os acidentes anatômicos, a caneta azul para fazer a marcação de onde serão os seus implantes. Você vai receber também um lápis cópia, que é o que você vai marcar no ato da cirurgia, onde ele fica azul, igual a marcação da caneta de retroprojetor. E você está vendo essa cor aqui, a cor foi desenvolvida exatamente para aplicação na técnica Mark, essa cor amarelo osso, para te dar uma sensação de realidade. Porque a hora que nós abrimos para resolver o caso da maxila atrófica na boca do paciente, é bem próximo disso. Então, eu vou ensinar você a fazer uma cirurgia na mente no protótipo e aí você vai conseguir replicar isso na boca. Olha só, você está vendo que tem mais coisas aqui. Então, depois do planejamento, da delimitação com as canetas e que você vai usar esse lápis aqui na tua cirurgia do teu paciente, esse lápis pode e deve ser autoclavado junto com teus materiais cirúrgicos para você replicar esse desenho que eu vou ensinar você a fazer em cada um desses casos, onde você vai ver através das fotos e dos vídeos o passo a passo. E aí chegou a hora de nós fazermos o quê? A incisão do caso da técnica Mark. Então você vai receber também aqui todo o diagrama da técnica Mark, o porquê que as incisões são assim, você vai entender durante os módulos. E aqui você vai fixar esse conceito importantíssimo do limite das suas incisões e dos pontos de sutura que você vai acompanhar nas fotos e nos vídeos. E esse treinamento vai ser muito importante para você manter a vitalidade do teu caso. Você vai receber um fio adequado para fazer a técnica Mark também. E depois da incisão, antes da sutura, nós temos a perfuração. Então você vai receber também uma caixinha com 6 implantes estreitos e curtos, que nós estamos com eles aqui, que faz parte da técnica Mark. Você vai receber esses implantes originais para treinar nesses biomodelos. E além de tudo, você vai receber também a broca para você poder fazer a perfuração desse sistema. Então você vai receber a broca para perfuração, vai receber as chaves para a instalação desses implantes de treinamento. E onde, imagine você, esses implantes de treinamento serão um aliado importantíssimo para você demonstrar para o teu paciente o porquê que a técnica funciona e como você vai solucionar o caso dele. Então, nesse ponto aqui, os materiais que você vai receber, você vai acompanhar comigo passo a passo como que você vai fazer a delimitação destes casos e em cada caso, com o seu motor de implante, com o seu kit, com o seu contraângulo, essas peças todas são intercambiáveis e você consegue usar o que você tem aí. Você vai fazer o planejamento de 3 casos na técnica Mark, onde você vai ver outras dezenas de casos no nosso passo a passo. Você vai replicar a incisão e a sutura e com certeza absoluta você vai começar a dominar essa técnica para evitar os enxertos, como nesses casos aqui que você vai receber. Então esse material está ricamente preparado, pronto para você imergir na técnica Mark e ser um expert e, além de tudo, dominar esses casos aí na sua região. Agora tenho que confessar uma coisa para você. Eu venho divulgando entre colegas esse curso online já faz algum tempo. Por isso, temos uma lista de espera desde o ano passado. O desafio, você entendeu, foi aceito, mas teve um tempo de preparação e essa fila de espera só aumentou nesse período. E como sou um detalhista ao extremo, eu quero dar muita atenção para essa turma online. E por isso a minha equipe e eu decidimos restringir o número de vagas. Nós temos 15 vagas para essa primeira turma e eu não sei quando vamos abrir as vagas novamente. Ano passado tivemos apenas 2 turmas. Mas eu tenho uma notícia boa para equilibrar essa restrição no número de vagas. Se você decidir rápido e conseguir uma das 15 vagas dessa primeira turma, vai ganhar um super bônus. Eu acho que vou fazer isso apenas nessa primeira turma. Olha só,
Para quem conseguir ser um dos 15 primeiros inscritos, vai ganhar uma vaga para o curso presencial de venopunção. Então nós temos na nossa escola em Curitiba cursos presenciais para habilitação em venopunção. E se você for um desses 15 primeiros inscritos no curso online, nós vamos ter neste ano 3 turmas aqui em Curitiba e você vai ganhar esse curso presencial para ser habilitado em venopunção sem custo nenhum. Além disso, vai ganhar a minha mentoria nos seus 2 primeiros casos aplicados na técnica MARC. Ou seja, eu vou explicar melhor. Eu vou avaliar o caso do seu paciente junto com você, fazer o planejamento no computador e entregar um vídeo explicativo com todos os detalhes desse planejamento. Mas não vai ser de um caso só, vão ser 2 casos à sua escolha para você ter toda a segurança que você precisa. Vou reforçar o convite. Vamos juntos tratar esses casos de maxilas atróficas totais sem fazer enxerto? E doutor, quanto custa esse curso? Qual o valor? Eu sei que um tratamento de implantes para tratar maxilas atróficas como essa custa cerca de R$20 mil, pouco mais. E como eu já te disse, eu tenho certeza que você consegue garimpar aí com seus casos, os seus pacientes, que você poderá tratar com maxilas atróficas. Então, se você recuperar e fechar apenas um caso, você já vai ser capaz de pagar o meu curso. Isso é certeza. Tenho vários alunos que já provaram que isso é possível. Não tem mais desculpa. Se colocar na ponta do lápis só o valor da lista de bônus, o material que você vai receber aí no seu endereço, o curso de venopunção com habilitação e certificado, que você terá vaga garantida e as mentorias de planejamento para os seus 2 primeiros casos, já praticamente pagam essa imersão. O valor da imersão, sem os descontos, são R$ 6.900, mas para essa primeira turma nós resolvemos fechar um valor de R$ 4.997 à vista ou em 12 vezes de R$ 488,85. Você terá 1 ano de acesso ao curso e poderá assistir quantas vezes quiser. Basta ter acesso à internet. Ainda vamos te dar 15 dias de garantia para acessar o conteúdo do curso e se por qualquer motivo não quiser mais, basta enviar um e-mail que nós devolvemos o seu dinheiro, isso é garantido. Bom, a partir daqui é com você. Você tem 3 opções. Primeira, continuar sem fazer nada, atendendo os mesmos casos de sempre no seu consultório, perdendo a chance de atender mais casos complexos, com melhor remuneração e realmente subir de nível como profissional implantodontista aí da tua região. Segunda opção, tentar atender casos de pacientes edêntulos totais com o conhecimento que você tem hoje, seja enxerto ou outras técnicas mais complexas e invasivas, correndo o risco de ter mais complicações pós-cirúrgicas ou de, principalmente, perder o paciente que tem medo de grandes cirurgias. Terceira oportunidade, você pode fazer parte dessa primeira turma e mudar de nível, tornar-se uma referência em implantes aí na sua região, elevando o valor da sua hora de dentista, clínico e especialista e sabendo que você fará parte de um seleto grupo de profissionais atualizados com as mais modernas técnicas de implantes voltados para casos de maxilas totais atróficas. Nós estaremos agora online ao vivo para responder às suas dúvidas e eu espero que você conte comigo sempre que for necessário. Boa tarde, turma, tudo bem? Turma, eu queria passar e dar um feedback para vocês aí sobre algo bem interessante que aconteceu comigo. Eu cheguei anteontem, né, de madrugada, aí ontem foi meu primeiro dia de atendimento na clínica, e ontem à tarde fiz uma consulta que eu nem sabia que estava marcado e tal, e marcaram, mas eu não sabia o que era o caso. Quando chegou lá, a paciente chegou com uma tomografia já impressa, que é a indicação do filho dela, que já é meu cliente, e chegou com a tomografia impressa lá, já com a necessidade de uma prótese protocolo, né, tipo protocolo superior. E quando eu olhei a tomografia de imediato, sem baixar o arquivo, eu vi exatamente o que a gente estava vendo no curso aí com o professor João Grossi. Imediatamente mandei uma mensagem para ele, falei, pô, Grossi,
incrível que pareça, já apareceu um caso aqui, acho que vai dar para fazer. É um caso bem característico de tudo que você estava falando com a gente aí. Então, acho que é algo que, querendo ou não, já vai pagar todo o meu investimento que eu fiz aí, minha viagem, tudo. E realmente o curso é um divisor de águas, né, na questão da reabilitação total e principalmente maxilatrófica, né? A gente enxerga algumas coisas que não estava conseguindo enxergar muito bem antes.